Aprendendo com, o quadro em que a gente olha para heróis de Tokusatsu não como figuras perfeitas, mas como pessoas tentando continuar humanas em um mundo que às vezes parece fazer de tudo para arrancar isso delas. Hoje quero falar sobre uma frase dita há décadas em Kamen Rider, mas que continua desconfortavelmente atual. Eu sou Katsuya Harada e o tema de hoje é Aprendendo com o Kamen Rider Ichigo, quando a vida humana é mais importante do que a paz e a justiça. Em um dos momentos mais marcantes de Kamen Rider diz: a vida humana é mais importante do que até mesmo a paz e a justiça. E, quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, ela pareceu absurda, porque, teoricamente, paz e justiça deveriam existir justamente para proteger vidas. Então, por que colocar a vida acima delas? Justamente porque o Kamen Rider não está desprezando a justiça, ele está alertando sobre o que acontece quando ideias se tornam mais importantes do que pessoas reais. A Shocker é exatamente isso, uma organização que fala sobre evolução, ordem e um futuro melhor, mas transforma seres humanos em ferramentas descartáveis. E o mais assustador é perceber como isso não ficou preso na ficção, porque toda vez que uma sociedade começa a enxergar pessoas como números, ameaças ou obstáculos, ela começa a agir um pouco como a Shocker. E o pior é que a desumanização raramente começa com violência extrema. Ela começa pequena, começa quando alguém para de enxergar a humanidade no outro, começa quando transforma a existência dela em uma piada, começa quando é tratado como se só desistir ela já se torna um problema. Começa com essas pequenas coisas. É assim que surgem discursos que tratam pobreza como preguiça, sofrimento como fraqueza e abandono como algo normal. É assim que as pessoas conseguem olhar para alguém dormindo na rua, passando fome ou esperando meses por atendimento básico e pensar: isso não é problema meu. E talvez seja justamente aí que a frase do Ichigo mais assuste, porque ela obriga a gente a encarar uma pergunta desconfortável: em que momento nós começamos a aceitar que algumas vidas importam menos do que as outras? Mesmo hoje, milhões de pessoas ainda convivem diariamente com fome, falta de recursos para uma educação de qualidade e ausência de moradia digna. Crimes de ódio aumentam nas redes sociais, discursos violentos se espalham com facilidade e a internet parece transformar sofrimento humano em entretenimento de consumo rápido. Pessoas viram estatística, viram algoritmo, viram engajamento. E a consequência mais cruel dessa indiferença seja quando alguém começa a acreditar que a sua própria vida não possui valor. O Brasil registra milhares de suicídios todos os anos, especialmente entre jovens. Existe uma geração inteira crescendo em um mundo hiperconectado, mas emocionalmente isolado. O filósofo Albert Camus dizia que em tempos absurdos, a verdadeira revolta é continuar defendendo a dignidade humana, mesmo quando o mundo parece empurrar as pessoas para a indiferença. E o Kamen Rider faz exatamente isso. Mesmo depois de ter a sua humanidade violentamente alterada, ele continua escolhendo proteger pessoas, continua acreditando que a vida humana ainda possui valor. É por isso que ele continua tão atual. Porque a frase "a vida humana é mais importante do que a paz e a justiça" não significa que justiça não importa, significa que justiça sem humanidade vira estrutura vazia, significa que paz construída sobre sofrimento invisível não é paz de verdade, e significa que nenhuma ideologia, governo, tradição ou sistema deveria valer mais do que pessoas reais. Kamen Rider se recusa a aceitar que a humanidade está condenada, mesmo em um mundo marcado por violência, egoísmo e indiferença. Ele continua lutando, continua estendendo a mão, continua acreditando que as pessoas ainda podem escolher proteger umas às outras. E talvez esse seja o verdadeiro heroísmo. Eu, Katsuya, sinceramente acho assustador como o mundo moderno tem facilitado a indiferença. Todo dia a gente vê sofrimento virar meme, violência virar espetáculo e pessoas sendo reduzidas a números numa tela. Mas talvez seja justamente por isso que essa frase continua ecoando tantos anos depois. Porque no fim, ela obriga a gente a olhar para o outro antes de qualquer ideologia, discussão ou bandeira e perguntar se ainda conseguimos enxergar humanidade ali. Quem desumaniza as pessoas alheias, baseadas em sua raça, gênero, orientação sexual ou até mesmo pela personalidade que não bateu, não é diferente dos monstros que o Kamen Rider enfrenta toda semana. Mas quero que você saiba, caro espectador, você tem valor, sua vida tem valor, você é um ser único neste vasto universo e a sua vida vale mais do que a paz e a justiça, saiba disso. Não importa o que esteja acontecendo, você vai superar e, acima de tudo, você não precisa sustentar um grande peso sozinho. Procure ajuda, psicóloga, psiquiátrica ou até mesmo começar a se exercitar, ter um novo hobby, novas amizades, pequenos passos. Mas sempre, nos piores cenários, ligue para o CVV, Centro de Valorização da Vida 188. Até o próximo Aprendendo Com.